Mas aqui o assunto é campeão brasileiro, ou provável, possível campeão brasileiro, o Palmeiras. O Palmeiras está com 8 pontos de vantagem na frente, né? O Abel Ferreira prega a tranquilidade, aquela coisa que a gente já falou, inclusive, no vídeo pela manhã, que o discurso vai ser muito na base do jogo a jogo até sim, de fato, conquistar o título brasileiro. Essa é a expectativa do palmeirense, principalmente de quem trabalha no dia a dia no Palmeiras. Mas eu quero falar de um trabalho que já vem sendo feito, que é o trabalho pensando em 2023, o planejamento do Palmeiras para 2023. Primeiro, o Palmeiras já ao longo dos anos vem criando processos de trabalho. Palmeiras não é um time que faz grandes reformulações, não tem feito grandes reformulações. Desde lá atrás, quando o Palmeiras decidiu mudar, não ser mais um clube que contrata a quantidade de jogadores, vai ao mercado, faz varredura, contrata ali, contrata aqui, às vezes contrata para emprestar. Eu me lembro do caso do Johan, que chegou e foi emprestado, outros jogadores também. Não é mais assim a filosofia de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras olha para a base, o Palmeiras olha para os processos. Traz jogadores jovens, traz jogadores que o Palmeiras pode trabalhar e melhorar e entregar. E aí vamos trazer alguns exemplos, né? Foi assim com o Rony, foi assim com o Zé Rafael, Piquerez, foi assim com o Scarpa mesmo, com o Veiga. Então assim, eu tô citando alguns jogadores, eu sei que depois nos comentários vocês vão falar sobre outros jogadores. A ideia do Palmeiras, o modelo de trabalho é esse com o treinador que tem. Pegar o jogador, melhorar o jogador e o jogador começar a performar até se transformar num grande atleta, num jogador nível de seleção brasileira, como por exemplo o Rafael Veiga, que até tempos atrás, né, antes da lesão, muita gente estava pedindo ele na seleção brasileira. Então assim, é muito do processo de trabalho do Palmeiras. E o Palmeiras, evidentemente, em 2023 vai repetir essa fórmula. Não vai fazer grandes contratações. Você não vai ver o Palmeiras no mercado brigando por grandes nomes, jogadores consagrados, experientes, brigando com outros clubes, fazendo aquela coisa do leilão. Não vai ter isso, né? O Palmeiras, nos últimos anos, tem adotado essa filosofia de trabalho, né? Então, assim, o Palmeiras trouxe pelo menos 3 contratações que já são contratações que evidentemente estão trabalhando em 2022, mas são jogadores que também vão ser trabalhados para 2023. Vamos falar de Merentiel, de Flaco Lopes e de Bruno Tabata. 3 jogadores que foram contratados. O Tabata, inclusive, já num processo pensando na reposição do Gustavo Scarpa, que está indo embora, se despedindo do clube no fim dessa temporada. Então o Palmeiras já se adiantou ao planejamento, por exemplo, na vinda do Tabata. E o Flaco Lopes e o Merentiel aos poucos vão ganhar espaço, tempo para poder trabalhar. E sem contar a base, que aí você tem o Vanderlan, lateral esquerdo, que já é processo de 2023, né? Já é um jogador para 2023. Hoje, reserva imediato do Piquerez. Vamos falar do Giovani, que é um jogador que lamentavelmente teve muitas lesões, né? Não teve uma sequência assim de ficar à disposição, mas é um jogador que o Palmeiras aposta muito, tanto que há quase um ano, lá em janeiro, lá atrás, fechou a porta para uma proposta do Ajax de 100 milhões de reais. O Palmeiras aposta muito, mas o jogador teve muitas lesões nessa temporada. E o Endrick, evidentemente, a entrada dele no clássico contra o São Paulo é uma entrada assim para o jogador já se sentir no clima. Ano que vem o Endrick vai ser protagonista no Palmeiras, né? A ideia é que ele seja protagonista no Palmeiras. Então, se você pensar desses nomes que eu tô falando aqui para vocês, você já tem uma base de reforços, de jogadores que vão chegar para brigar por vaga. E além disso, as renovações que o Palmeiras está fazendo são renovações que apontam um caminho de que o Palmeiras já tem uma espinha dorsal, que o Palmeiras já tem uma base muito bem consolidada e que essa base vai continuar. Aí você pega Murilo, Gustavo Gomes, você pega o meio-campo com o Veiga, Dudu, Rony, Mike, o próprio Marcos Rocha. Então é assim, a espinha dorsal, o time do Palmeiras evidentemente vai ser mantido. São 2, 3 jogadores ali que tem possibilidade de sair. O Danilo, mas ainda não chegou proposta, o que tem é muita sondagem. Você tem o Wesley, que é um jogador que vira e mexe também, por mais que o Palmeiras tenha renovado o contrato, é um jogador que também está na mira de muitos clubes. Recentemente o Grupo City estava de olho nele, e aí é uma possibilidade. E tem o Breno Lopes, que é um jogador que entrou no Clássico, mas não tem sido relacionado. E é um jogador que também recebe muitas sondagens, pelo gol do título, enfim, pelo jogador que ele se transformou atuando no Palmeiras. Então o Palmeiras, mesmo se perder esses jogadores, já tem ali uma situação de mapear o mercado se quiser trazer uma alternativa. E essa alternativa
gente pode traduzir no quê? Em alguém para o lugar do Danilo. Evidentemente o Danilo é um jogador muito importante. Então o Palmeiras pensa em reposições pontuais, a partir do momento em que perde algum jogador nessa janela de janeiro. E aí é uma questão de chegarem as propostas, do Palmeiras avaliar se vende ou não, e o Danilo é o principal alvo, sem dúvida nenhuma, e aí você parte para uma reposição. Então o planejamento do Palmeiras está sendo muito nesse sentido, muito assim, nessa tranquilidade. O Palmeiras não vai se atirar ao mercado e tentar contratar jogadores consagrados. Aí eu vou citar exemplo, não que vai atrás, mas tipo Luizito Soares, Cavani, essas coisas. O Palmeiras está fora desse tipo de perfil de contratação.